Determine x e y de modo que as matrizes comutem. Então, as matrizes dadas aí, elas comutam, o que significa dizer que o produto é o mesmo, qualquer que seja a ordem que a gente faça a multiplicação, e com isso ele pede para determinar os valores das incógnitas x e y. Então, como é que nós vamos proceder aqui para fazer esse resultado, para descobrir esse resultado? Nós vamos multiplicar as matrizes nas duas ordens e igualar os resultados, já que elas comutam. Então, começando, vou escrever aqui a matriz, a primeira matriz aqui, ó, 1, 2, 1, 0. E aí eu vou multiplicar pela matriz 0, 1, xy. Então, esse produto vai gerar uma matriz aqui 2 por 2. São duas matrizes quadradas de ordem 2. O produto vai ser também uma matriz quadrada de ordem 2. Depois eu vou pegar e fazer o produto dessas mesmas matrizes, mas na outra ordem. Então, eu vou pegar aqui 0, 1, xy e multiplicar pela matriz 1, 2, 1, 0. E aí o que nós encontrarmos aqui como resultado nessa segunda multiplicação, nós igualamos com o que nós vamos encontrar na primeira multiplicação. Porque a gente sabe que existe aquela regra que vale que a ordem dos fatores altera o produto. Mas isso não é sempre. Quer dizer, o que nós não podemos afirmar é que a ordem dos fatores não altera o produto. Ela altera. O que nós temos no caso do produto matricial, que é o produto de matrizes, é que nem sempre esse produto vai ser igual, mas também nem sempre vai ser diferente. Então pode ocorrer situações dos dois tipos, de serem iguais e de serem diferentes. Então nesse caso são iguais por quê? Porque o enunciado está dizendo que as matrizes comutam, de modo que essas matrizes comutem. Então se as matrizes comutam, é porque o produto é o mesmo. Então vamos lá, fazer a primeira multiplicação. 1, 2, 1, 0, multiplicando por 0, 1, xy. Então linha da primeira, coluna da segunda. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. 1, 0, 0, multiplicando. 2x, 2x. Aí somando, 2x. Primeira linha, segunda coluna. 1 com 1, 1. 2y, 2 vezes y, 2y, somando 1 mais 2y. Passamos para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. 1 e 0, 0. 0 e x, 0, somando 0. E agora, segunda linha, segunda coluna. 1 e 1, 1. 0 e y, 0. Somando 1. Então, esse é o resultado da matriz produto numa ordem específica. Agora, vamos fazer o produto na outra ordem. Mudando aqui, alterando a ordem. Então, agora, pegando as linhas da primeira, multiplicando pelas colunas da segunda aqui. Então, a primeira linha, primeira coluna. 0 e 1, primeira linha. 1 e 1, primeira coluna. Então, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. Somando, 1. Primeira linha, segunda coluna. 0 e 2, 0. 1 e 0, 0. Somando, 0. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. X vezes 1x, y vezes 1y, somando x mais y. E, finalmente, segunda linha, segunda coluna. 2 de x, 2x, multiplicando. 0 e y vezes 0, 0, somando 2x. Então, para que esse produto seja o mesmo em qualquer ordem, então agora nós vamos igualar os termos que nós encontramos nos dois casos. Então, primeira linha, primeira coluna, 2x. Primeira linha, primeira coluna da outra, 1. Então, igualando, 2x igual a 1. Primeira linha, segunda coluna, 1 mais 2y, no primeiro caso, é igual a 0. Primeira linha, segunda coluna da segunda, no segundo caso. Depois, segunda linha, primeira coluna, 0 é igual a x mais y. Então, x mais y é igual a 0. E, finalmente, 1 é igual a 2x. Então, 2x igual a 1 já está até aqui na primeira equação, não precisa reescrever. Então, os valores de x e y, eles precisam atender às três equações. Não adianta atender uma equação ou duas equações. Nós temos que encontrar valores que satisfaçam as três equações. Se nós encontrarmos x e y que satisfaçam as três equações, então significa que está resolvido o exercício. Se nós não encontrarmos, significa que não é possível que essas matrizes comutem. Elas não podem comutar se não existirem x e y que satisfaçam as três equações. Porque aqui tem que ter uma igualdade de todos os termos.
para que essas duas matrizes aqui sejam iguais. Bom, então vamos lá. Na primeira equação, nós temos que 2x igual a 1, naturalmente, x igual a meio. Na segunda equação, 1 mais 2y igual a 0, então significa 2y igual a menos 1, o que significa ainda que y é igual a menos meio. E na terceira equação, x mais y igual a 0, significa que uma das incógnitas, x ou y, vou colocar y aqui, é igual a menos x. Quer dizer, elas x e y são valores opostos. Um é igual a menos o outro. O que condiz com o que nós encontramos na primeira e segunda equações. Então, x é igual a meio e y é igual a menos meio. Né? São valores opostos. Então, o que satisfaz as três equações é isso. X é igual a meio e y é igual a menos meio, que é então o resultado do exercício.